Para dar continuidade ao estudo sobre as propriedades coligativas, que no vídeo anterior a gente estudou basicamente alguns conceitos como pressão de vapor, pressão máxima de vapor, temperatura de ebulição. A gente também vai trabalhar esses conceitos aqui, só que estendidos para as soluções, tudo bem? Então, primeiro, vamos imaginar aqui esse desenhozinho aqui, vou dar só uma ampliada para a gente ver ele de uma maneira um pouco melhor, vê-lo na verdade. Aqui nesse primeiro sistema, o que eu quero que vocês observem? Ó? Eu estou com um recipiente de 1 litro, tudo bem? Aqui são as moléculas de água, que são o quê? Um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Eu quero que vocês percebam que essas setas aqui que estão sendo desenhadas é para mostrar que você tem tanto moléculas de água na fase líquida passando para a fase gasosa, quanto moléculas de água na fase gasosa na forma de vapor passando para a fase líquida, tudo bem? Lembra que eu falei que quando essas velocidades de ida e de volta são iguais, isso representa um equilíbrio dinâmico e é nessa situação que o nosso medidor de pressão vai registrar a chamada pressão máxima de vapor, tudo bem? Beleza, essa moléculazinha aqui de água aqui fora é só uma legenda, tá? Beleza, então o que eu quero que vocês observem? Aqui eu estou trabalhando com água pura, tá? Isso, vamos supor, considerando uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente joga sal de cozinha. Para quem não lembra, sal de cozinha é o que? É o famoso NaCl, cloreto de sódio, tá? Quando a gente observa agora a solução constituída pelo NaCl e pela água, o que eu consigo observar? Aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho as moléculas de água, basicamente, só que além das moléculas de água, eu também tenho outras partículas. Por exemplo, esse de verde aqui, pela legenda, é o íon cloreto. E esse de azul é o íon sódio. Lembra que NaCl é um composto iônico, compostos iônicos em água se dissociam. Mas eu quero que vocês percebam que, diferente do primeiro sistema, que você só tinha água aqui na fase líquida, agora, além das moléculas de água, você tem as partículas do soluto. E essa presença das partículas do soluto interfere na interação entre as moléculas de solvente. Então, por exemplo, se eu observasse o primeiro sistema aqui, era só molécula de água interagindo com molécula de água. Agora você tem molécula de água interagindo com as partículas de soluto e também com a própria água. Mas enfim, são interações diferentes. E essas interações diferentes vão ter efeitos nas propriedades que a gente vai observar. Como por exemplo, ó, vamos comparar aqui o quanto de vapor você tem com o quanto de vapor eu tenho aqui para a solução. Ambas a mesma temperatura. Para a solução eu consigo observar que eu tenho bem menos vapor, certo? Então, uma das consequências de você adicionar um soluto não volátil a um solvente, ou seja, quando você forma uma solução de um soluto não volátil, a gente acaba observando o quê? Menos vapor formado, ou seja, a pressão que esse medidor vai registrar é menor, certo? Então, se eu for comparar, por exemplo, a pressão aqui registrada na solução e a pressão registrada do solvente puro, essa pressão do solvente puro será sempre maior do que a pressão da solução. Então, quais são os efeitos coligativos que a gente vai estar estudando? A gente vai estar estudando o abaixamento da pressão de vapor, que a gente acabou de ver, ó, tem menos vapor na solução. Então, se tem menos vapor, você tem menos pressão de vapor, tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês observem também é que, por exemplo, se a gente estiver a nível do mar, a pressão atmosférica vale quanto? 100 graus Celsius. A água, ela tem uma temperatura de ebulição que a gente vai chamar de TE como sendo 100 graus Celsius. Beleza? Então a gente lembra que a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se iguala com a pressão aplicada sobre ele. Só que nesse caso aqui da solução, o que acontece? Ó, como as moléculas de água elas estão interagindo com as moléculas aqui, com as partículas do soluto, a gente vai precisar de muito mais energia para fazer com que essas moléculas de água passem para a forma de vapor, tudo bem? Então, o que eu vou observar? Eu vou observar uma temperatura de ebulição, que eu vou chamar, por exemplo, de TL',
maior do que 100 graus Celsius? Entendeu? É sempre assim. Se o solvente for a água, sim. Então você pode anotar já aí. Sempre que você compara uma solução com um solvente puro, a temperatura de ebulição vai ser maior. No caso da água, se eu estou falando a nível do mar, a temperatura de ebulição era 100. A temperatura de ebulição da minha solução, sem dúvida, será maior que 100. Outra coisa, a nível do mar, a minha solução, a minha água, perdão, ela congela a quantos? A 0 graus Celsius. E aí eu tenho que lembrar novamente que quando eu olho para a solução, eu tenho as moléculas do solvente, que é a água, interagindo com as partículas do soluto. E essa interação torna o sistema mais bagunçado, digamos assim, certo? E aí você lembra que para que algo congele, ele tem que se tornar mais organizado, né? Ele vai para a fase sólida ali. Então, como o sistema está muito mais desorganizado, eu preciso retirar muito mais energia. Então, eu vou entender que a temperatura de congelamento, aí nesse caso, é menor que zero. Tudo bem? Ela é menor que zero, por conta do solvente ser a água, tá? A gente está comparando aí com a água o tempo todo. Então, é isso que eu quero que você entenda. As propriedades coligativas, elas são isso, basicamente. A interação entre as partículas de soluto aqui, ó, esses íons de verde, azul e tal, interagindo com as moléculas de água, vai acabar alterando aquelas propriedades do solvente puro. Ah, a pressão de vapor era tanto, por na solução vai ser menor. Ah, a temperatura de ebulição do solvente puro era tanto, por na solução é maior. A temperatura de congelamento era tanto, pois na solução a temperatura de congelamento será menor. Tudo bem? Enfim, essa é uma apresentação muito boa para você já entender o que seriam os efeitos coligativos em si. E agora a gente vai dar nome aos bois, tá?